ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor. Nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, Por teu amor, medido pela cruz. Aleluia, aleluia. a ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo, Santificador, que nos anime, nos acende o amor. Aleluia, aleluia. a ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Que a boa e doce paz do nosso único Senhor e suficiente Salvador, Jesus Cristo, continue sendo abundante em sua vida. Continue transbordando a partir do seu lar. Que bom nos reencontrarmos de novo. É tão prazeroso esse nosso encontro e com certa ansiedade nós fazemos isso porque estamos às portas de retomarmos as nossas atividades de forma parcial, mas já com uma parte da igreja presente. Não vamos deixar, obviamente, de transmitir os cultos para aqueles mais vulneráveis, aos debilitados que vão estar em seus lares, cultuando, adorando e bendizendo ao Senhor. Mas por ora ainda nos encontramos nas redes, por isso eu digo a todos vocês, sejam muito bem-vindos, e a você que nos acompanha sistematicamente, seja bem-vindo de volta a este encontro em que nós vamos glorificar, bendizer e prestar um culto de louvor e adoração àquele que é digno, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso eu quero ler um texto que está no Salmo 1. O Salmo 1, ele tem uma sintonia com o livro que ora expomos, o livro de Abacuque, porque o Salmo 1, ele vai abrir este livro e apontando, declarando, iluminando os nossos olhos e o nosso entendimento acerca do justo, do ímpio e do seu destino. E o versículo 6 vai dizer exatamente isso: porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios
traz destruição. Em outras versões vai dizer: e o caminho dos ímpios perecerá, porque o Senhor preserva o justo, mas o ímpio será destruído. Ele vai perecer. É isso que Abacuque diz, e é isso que o Salmo 1 diz, e é isso que a Bíblia nos ensina acerca do justo e acerca do ímpio. Como nós já sabemos, nós temos tido a participação especial das crianças nos cultos do mês de outubro. O mês que celebra, passou o dia e no tocante à celebração do Dia das Crianças, no dia 12 de outubro, um feriado por sinal, e nós então estamos durante todo esse mês tendo uma participação das nossas crianças no culto, no momento de oração, em outros momentos louvando, adorando o Senhor, enfim. E não vai ser diferente hoje, porque é durante todo o mês de outubro. Então, as nossas crianças estarão tendo participação ativa em vários momentos, elas vão estar entrando, variadas crianças vão estar entrando e tendo então a sua participação. Nós queremos agradecer aos seus pais que se empenharam, auxiliar e ajudar essas crianças a atuarem conosco ativamente no culto, ensinando-as a importância e ensinando-as o privilégio de poder cultuar, adorar e ser ativo e ser operoso na casa e na causa do Senhor. Nossas crianças estão sendo treinadas para o louvor da glória de Deus. Então, também outra informação é que em um momento, automaticamente, nós vamos ter uma tela ao nosso lado. Essa tela é para auxiliar você que nos assiste, facilitar naquilo que você não consegue acompanhar, anotar. Então nós vamos ter uma tela ao lado que vai estar fazendo esse auxílio. Tem sido uma bênção essa ferramenta para todos nós. E nós agora vamos, depois dessa leitura, ter a participação e a oração de uma das nossas crianças. Graça e paz, queridos irmãos, eu quero orar com vocês. Pai querido que está no céu, muito obrigado pelo culto que estás nos dando. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Abençoa a igreja, que nós possamos ser cada mais crentes em Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Ele é grande, grande é o Senhor e não digno de louvor. Na
cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória seja dada ao nosso Rei. Nós chegamos então no nosso tempo de confissão e intercessão. E um livro à frente, no livro de Provérbios, no capítulo 28, eu quero ler um texto conhecido, que nós temos usado esse texto, versículo 13 do capítulo 28 de Provérbios, diz assim: quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e as abandona alcançará misericórdia. É esse o tempo, é o tempo de confessarmos. É o tempo de diante de Deus abrir o nosso coração neste culto que a Ele estamos prestando. Irmãos, nós estamos prestando um culto a Deus. E diante de Deus nós estamos em adoração e em oração. Nós queremos falar com Deus, nós estamos fazendo isso. Mas vai chegar o momento então que Deus vai falar conosco por meio da palavra pregada. E também fala conosco por meio dos louvores, que nós ofertamos a Ele, mas são letras que engrandecem e bendiz o nome do Senhor. Aproveite esse momento para abrir o seu coração e, com humildade e quebrantamento, confessar e pedir a Deus. Obviamente que tudo que você vai confessar Ele já sabe. Ele quer tão somente um servo humilde e quebrantado, que diz: Senhor, eu dependo de Ti. Por isso eu quero convidar você agora a ficar muito à vontade, se é seu desejo ajoelhar-se, permanecer sentado ou colocar-se de pé, fique muito à vontade. Nós vamos orar ao Senhor nesta hora. Pai, glorificado, exaltado, bendito, adorado seja o Teu santo nome, porque o Senhor, e tão somente o Senhor, é digno. É de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Tu és grandioso, majestoso, benigno, compassivo, longânimo. Tu és paciente e perdoador. E nessa hora nós queremos fazer isso, Senhor. Pedir perdão pelas nossas faltas. Senhor, sonda cada coração nesta hora. Em silêncio, muitos estão agora rasgando o seu coração sinceramente, talvez em lágrimas diante do Senhor, dizendo: me perdoe, Senhor. Me perdoe pela falta de fé. Me perdoe, Pai, pelas minhas fraquezas. Me perdoe pela atitude cometida. Me perdoe pela minha covardia, me perdoe pelo medo do amanhã, me perdoe, Senhor. Me perdoe pelo que fiz, que não honrou o Teu nome, e me perdoe, Senhor, pelo que deixei de fazer
que honra o teu nome. Senhor, sonda os corações. O Senhor conhece cada um de nós melhor do que nós mesmos. Antes mesmo que as palavras cheguem em nossos lábios, o Senhor as conhece todas. É isso que diz a tua palavra no Salmo 139. Por isso eu te peço, ó soberano, usa de misericórdia para conosco e pelo teu Santo Espírito nos renova, nos aviva, nos fortalece e nos faz santos como tu és santo. Porque esta é a tua orientação, essa é a tua ordem, esse é o teu ensino e a ação do Espírito Santo é para isso. Para que sejamos santos, porque tu és santo, Senhor. E sem santificação ninguém verá a ti que é santo. Por favor, Deus, ajuda-nos a, com temor e tremor, e paradoxalmente, com muita coragem e bravura, confessar tudo de forma integral, porque o Senhor conhece tudo e espera de nós um arrependimento real, não tão somente verbal. Que os nossos lábios derramem o que o nosso coração deseja diante dos teus ouvidos. Por favor, Senhor. E nessa hora também nós queremos pedir. Nós queremos pedir que a igreja do Senhor esteja vibrante e firmada na palavra, buscando conhecer a palavra, e que a oração que o Senhor fez ao Pai, ela ecoe em nossas mentes, em nossas memórias nessa hora. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ajuda-nos a buscar a tua palavra, porque ela é a verdade e nela seremos santificados. Santifica a igreja do Senhor e ajuda a igreja a neste mundo viver sem contaminar-se com ele. Ajuda a igreja do Senhor a buscar inundar-se da palavra, para que tenha uma cosmovisão bíblica santa, para que seja mais Bíblia e menos mundo o nosso viver, o viver da tua igreja. É assim que eu oro, pedindo que a tua bênção, a tua misericórdia, o teu favor seja sobre a tua igreja e sobre todos que nesta hora cultua conosco. Abençoa-nos, Senhor. Perdoa-nos e usa de misericórdia, ser conosco misericordioso. É assim que eu oro, agradecido em nome de Jesus. Amém. Glórias seja dada ao Senhor. Vamos adorar por meio da mensagem cantada. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar.
Louvado seja o nome santo daquele que é, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, hoje e eternamente. E eu quero mais uma vez ler um texto nesse tempo de dedicação de vidas e bens. Essa é a hora que os fiéis depositam os seus bens diante do Senhor e devolve o que ao Senhor pertence. Nós não depositamos senão o que o Senhor nos permite administrar. Nós devolvemos o que pertence ao Senhor e depositamos no altar dele com generosidade as ofertas. Oferta a missões, oferta à igreja, oferta de amor. E com fidelidade devolvemos os dízimos que ao Senhor pertencem. Mas isso só acontece quando a vida está no altar do Senhor. Por isso esse é um momento para os fiéis. Esse é um momento para os crentes em Jesus Cristo. E eu quero ler com você, com todos vocês, melhor dizendo, Malaquias do capítulo 3, do verso 7 ao verso 10 do capítulo 3. E em seguida nós vamos ter uma das nossas crianças orando em gratidão pelos bens e pelas vidas dedicadas no altar do Senhor. Diz assim o texto: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus decretos e não os guardastes. Voltai para mim e me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas perguntais, como devemos voltar? Pode um homem roubar a Deus? Todavia vós me roubais, e ainda perguntais, como te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. E estais debaixo de grande maldição, pois me roubais. A nação toda me rouba. Trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e vede se não abrirei as janelas dos céus e não derramarei sobre vós tantas bênçãos que não conseguireis guardá-las. Que essa palavra ecoe em seu coração e que você volte a ler, e a ler, porque quem rouba a Deus, diz a palavra, verso 9, está debaixo de grande maldição. Vamos ouvir então a oração. Boa noite, queridos irmãos. Graça e paz. Agora vamos orar. Papai do céu, muito obrigada por cada dia que você tem nos dado. Obrigada pelos dízimos e ofertas que o Senhor tem nos permitido entregar. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada pela oportunidade de estudamos todos os dízimos e ofertas em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao Rei dos Reis. Como disse, é uma oração pura e de um coração sem malícia, de lábios sem intenções bajuladoras, que ergue a voz para com simplicidade, para com objetividade, agradecer ao Rei da Glória. Nós agora vamos nos preparar para ouvir a exposição da palavra de Deus no livro de Malaquias, no capítulo 3. Chegamos ao último capítulo do livro de Malaquias. Mas antes, nós vamos ouvir uma mensagem cantada e uma das nossas crianças, mais uma vez, vai orar pela mensagem que será pregada. Vamos então a esse momento. Soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano.
glória que tens. Tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. e este amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és A paz do Senhor, meus irmãos, vamos orar? Papai do céu, muito obrigada pela mensagem, que isso toque no nosso coração para nós se convertermos assim. Também cada pessoa que estiver aqui possa tocar no coração, Senhor, para que entregue a vida a Ti, para que o Senhor toque na vida deles, para que eles sejam cristãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória seja dada ao nosso Rei. Eu não me canso de dizer isso e eu espero que você não se canse de ouvir. Glória seja dada ao nosso Rei, porque Ele é digno de glória. Nós agora vamos então à exposição da palavra, mas antes vamos rememorar, não vamos deixar de olhar de novo para a grande ideia, para o propósito, porque nós estamos encerrando esse livro e não vale a pena você passar por ele sem guardar as coisas principais deste livro. E uma delas é a grande ideia. Guardando a grande ideia do livro, você vai ter uma noção ampla de todo o ensino que Abacuque traz para nós. Por isso, eu quero mais uma vez apresentar a grande ideia do livro. E a grande ideia do livro de Abacuque é: o Senhor traz juízo sobre o pecado, restaurando o justo e eliminando o ímpio, fazendo com que a queixa do profeta seja transformada em exultação. Nós vamos ver isso agora no final. Nós vamos ver isso agora neste terceiro e último capítulo do livro, que nós dividimos em duas partes. Nós temos essa mensagem e uma segunda mensagem do capítulo 3, que encerra então todo o livro de Abacuque. E o nosso objetivo próximo é começar primeiro a Pedro. Nós queremos fazer a exposição da primeira carta do apóstolo Pedro. Qual o propósito deste livro? O propósito é mostrar que a fé que se baseia na revelação passada do caráter e poder de Deus permite que o justo viva pela fé e se regozije no futuro, confiante na justiça divina, apesar dos conflitos do presente. Este é o propósito desse livro e nós precisamos guardar em nosso coração este propósito. E se nós observarmos as grandes ideias, elas sempre vieram em harmonia, de certa forma interligada, porque ela faz eco com elas, todas as grandes ideias, de alguma forma ela faz eco, ela está conectada com a grande ideia do livro. Por isso nós tivemos na estrutura anterior, capítulo 2, do verso 2 ao 20, que nós tivemos várias exposições, inclusive a do irmão Robson e do irmão Jonas. Nós tivemos como grande ideia: o único e verdadeiro Deus, ao exercer o seu juízo, preserva o justo, e em meio a lamentos dá a colheita do ímpio. E se você observar, elas são sempre muito semelhantes e traz um tema em comum: justo e ímpio e juízo de Deus.
Vamos então à leitura do capítulo 3 da última estrutura. Nós vamos ler a Abacuque em todo o seu capítulo final. Capítulo 3 de Abacuque, 19 versículos, diz assim a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque à moda de Sigionote. Senhor, eu ouvi a tua fama e temi. Ó Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Faz que ela seja conhecida no decorrer dos anos. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilhantes saem da sua mão e o esconderijo da sua força está ali. A peste vai adiante dele e a praga destruidora o segue. Para e mede a terra, olha e sacode as nações, os montes antigos se destroem, as velhas colinas se abatem. O seu andar é assim desde a eternidade. Vejo as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios que o Senhor está irado? É contra os ribeiros a tua ira? Ou contra o mar o teu furor? Quando andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? O teu arco está totalmente descoberto. A tua aljava está cheia de flechas. Divides a terra com raios. Os montes te veem e se contorcem. A inundação das águas passa. O abismo faz ouvir a sua voz e levanta as mãos bem alto. O sol e a lua param nas suas moradas, ante o lampejo das tuas flechas, que voam ao brilho intenso da tua lança resplandecente. Marchas pela terra com indignação, trilha as nações com ira, sais em socorro do teu povo para salvamento dos teus ungidos, despedaça o líder do povo ímpio, descobrindo-lhe por completo os fundamentos. Transpassa a cabeça dos seus guerreiros com suas próprias lanças. Eles me acometem como um turbilhão para me espalhar. Alegrem-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu marchas com teus cavalos pelo mar, pelo ímpeto das grandes águas. Quando eu o ouvi, meu ventre se comoveu, meus lábios tremeram diante do teu ruído. A fraqueza entrou nos meus ossos, os meus passos vacilaram. Aguardei em silêncio o dia da angústia que há de vir sobre o povo que nos oprime. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais, mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Ele fará os meus pés como os da corça e me fará andar sobre os meus lugares altos. Ao regente de música para instrumentos de cordas. Glória a Deus. E a grande ideia dessa estrutura é o louvor esperançoso pelas intervenções divinas, passadas e futuras, é a resposta adequada do fiel que confia na justiça soberana de Deus.
E aí eu quero deixar na tela ao lado as duas grandes ideias. A grande ideia do livro e a grande ideia da estrutura. Tudo que nós lemos agora, você vê aí a grande ideia do livro. O Senhor traz juízo sobre o pecado, restaura o justo, eliminando o ímpio, fazendo com que a queixa do profeta seja transformada em exultação. E a grande ideia desta perícope é o louvor esperançoso pelas intervenções divinas, passadas e futuras, é a resposta adequada do fiel que confia na justiça soberana de Deus. E ambas ecoam com o livro e o capítulo, a perícope que nesta hora nós trabalhamos. Que nessa hora nós estamos nos debruçando para a exposição. O louvor esperançoso pelas intervenções divinas. Ele deve estar em nossos lábios. Pelas intervenções divinas passadas e futuras. Essa é a resposta adequada do fiel que confia na justiça soberana de Deus. E esse é o justo. Porque o justo vive pela fé. O justo será preservado, ele crê, ele tem convicção, em paz, ele guarda essa verdade em seu coração, que o tranquiliza em meio às aflições, em meio a todos os desafios que essa vida nos propõe. E nós temos então aqui o profeta exultando, o profeta louvando, por isso o louvor esperançoso do profeta. E a grande ideia do livro conclui que ele exulta o Senhor, por causa da confiança, por causa de tudo que Deus declara para ele. Nós vamos dividir essa mensagem em 3 pontos. Vamos trabalhar 2 pontos hoje. E na próxima mensagem, o último ponto, e então finalizamos esse livro. São esses os 3 pontos. Primeiro ponto, o fiel anseia pelo cumprimento da obra de Deus na história em favor do seu povo. O segundo ponto, maior, e precisa então da sua atenção e da sua anotação. O fiel vê a fama divina que foi demonstrada nos acontecimentos relacionados ao Êxodo, à conquista da terra e no seu soberano procedimento com Israel e as nações vizinhas, com o seu povo e as nações vizinhas. Repito, ponto 2. O fiel vê a fama divina que foi demonstrada nos acontecimentos relacionados ao Êxodo, a conquista da terra, que é a terra prometida, e no seu soberano procedimento com Israel, seu povo, e as nações vizinhas. Terceiro e último ponto que nós não vamos trabalhar hoje é as circunstâncias adversas resultantes da intervenção divina são compensadas pela alegria confiante do fiel na pessoa de Deus. Nós vamos ficar com os 2 primeiros pontos. Por isso voltamos à grande ideia e declaramos: o louvor esperançoso pelas intervenções divinas, passadas e futuras, é a resposta adequada do fiel que confia na justiça soberana de Deus. No final do segundo debate, capítulo 2, que nós vimos do verso 2 ao verso 20, o profeta ele já chega com clareza a uma solução daquilo que ele questiona, a uma conclusão. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Isso está no verso 20. O profeta então conclui no capítulo 2, no versículo 20, exatamente isso. Diz assim: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda
a terra. É essa conclusão, o profeta chega a essa solução no final, então, da perícope anterior. Não é uma solução de todos os seus problemas. Seu povo ainda seria destruído. A profecia ainda não se cumpriu aqui em Abacuque. Nós vamos ver isso se cumprir no seu contemporâneo Jeremias. Então, não é a solução de todo o seu problema, mas traz um grande conforto ao seu coração. E nós vivemos a mesma história nesse tocante. Podemos aplicar isso para nós. Nós ouvimos essa mensagem, nós estamos ouvindo a exposição desse livro, e ele traz para nós conforto. Não é a solução de todos os problemas, porque o fim ainda não chegou. O Senhor não voltou, o Senhor não restabeleceu a ordem, o Senhor não ressuscitou os seus, o Senhor não arrebatou a igreja. Então, não é ainda a solução final, por assim dizer. Não é uma solução de todos os problemas do profeta. O povo ainda seria destruído pelo exército cruel da Babilônia. Não é a solução de todos os nossos problemas. Nós ainda vamos enfrentar grandes dificuldades, grandes aflições, enfermidades, mortes cruéis, aparentes injustiça, ou melhor, injustiças humanas sobre os santos de Deus, com crueldade, destruição sobre a igreja de Deus, por um povo ímpio e cruel. Nós ainda vamos ver isso acontecer. Mas o justo sabe que o Senhor o preserva e destruirá esses ímpios, que são instrumentos em tuas mãos e que não fazem nada além daquilo que Ele deseja que faça, com um propósito maior que nós, na nossa limitação, não conseguimos compreender plenamente. Sem dúvida, ainda houve muito que o profeta não entendia. Como nós não entendemos muita coisa. O apelo deste pastor, o convite e o ensino deste pastor tem sido: submeta-se à palavra do Senhor, submeta-se à soberania, porque Ele vai prevalecer sempre. Nós não vamos entender tudo e podemos entender quase nada, mas Ele é bom, perfeitamente bom, justo, juiz, cheio de misericórdia, e não faz nada senão por um propósito bendito para o nosso bem. Portanto, o melhor é, apesar de todas as dúvidas, pela falta de entendimento, nossa, do profeta como foi, possamos nos submeter. E eu volto, sem dúvida, ainda houve muito que o profeta não entendia. Mas as duas dúvidas principais sobre a pessoa de Deus foram resolvidas no coração do profeta. Isso o livro deixa claro para nós. Ele reconhece, pelo menos implicitamente, a santidade de Deus e também sua soberania. Essas duas coisas com clareza nós percebemos no livro de Abacuque. Capítulo 1, ou capítulo 3, versículo 1, melhor dizendo, e versículo 2, nós vamos apreciar isso, nós vamos perceber que o profeta, especialmente o verso 2, ele rende-se. E o final, no versículo 16, 17, 18. Nós vamos perceber isso com clareza. O Senhor habita num lugar santo, porque Ele é santo. E o que Ele faz é santo, mesmo que não entendamos. O profeta viveu essa crise, ele não entendeu tudo. Ele não entendeu porque que Deus estava trazendo juízo sobre o seu santo povo,
por meio de um povo ímpio e muito mais perverso e pecador e pior do que eles. O profeta não entendeu muita coisa, mas o profeta submeteu-se à soberania de Deus. O profeta entendeu que Deus é santo e que tudo que ele faz é santo, mesmo sem o entendimento dele. Eu e você, nós precisamos reconhecer que Deus é santo e que tudo que ele faz é santo, ou seja, é perfeito. É uma ação diferenciada, mesmo que não entendamos. Ainda que a gente não entenda, é assim que é. Vamos então trabalhar o primeiro ponto. O fiel anseia pelo cumprimento da obra de Deus na história em favor do seu povo. Isso está no verso 1 e no verso 2. Nós vamos olhar agora para esses dois versículos. E você tem aqui o primeiro ponto, para que você possa fazer a sua anotação. O fiel anseia pelo cumprimento da obra de Deus na história em favor do seu povo. Nós precisamos ter esse desejo em nosso coração, que haja o cumprimento da obra de Deus na história em favor do seu povo, porque é em favor do justo que o Senhor trabalha e opera. Nós começamos lendo o Salmo 1 no versículo 6, e o Salmo 1 no versículo 6 vai declarar essa verdade. O salmista, ele começa fazendo essa declaração, chamando de bem-aventurado o justo, e no fim ele diz, porque o Senhor recompensa o caminho dos justos. Por isso o fiel anseia pelo cumprimento da obra de Deus na história em favor do seu povo, em favor do justo. O seu povo é o justo. E ele começa dizendo no capítulo 3, verso 1, oração do profeta Abacuque, à moda de Sigionote. Sigionote é uma palavra hebraica, aqui na minha versão está transliterada. É como se lê mais ou menos em hebraico, sem os sotaques, obviamente, hebraico. É como se lê e significa canto, canção, cântico. Esse é o significado. Então, nós temos aqui uma canção. A propósito, no final, no capítulo, no versículo 19, ele vai dizer assim, ao regente de música, porque é uma canção, é uma música, é um canto que ele está aqui entoando. Então, nós temos no capítulo 3 um salmo de exultação, um salmo que declara a grandeza de Deus, a soberania de Deus, a santidade de Deus, a justiça de Deus, o juízo perfeito de Deus. Nós temos aqui no capítulo 3. Esse nome estranho que talvez tenha na sua Bíblia, algumas outras já vêm traduzida. A minha, por exemplo, é transliterada, não está a tradução, mas é isso que significa. Versículo 2, ele então faz declarações tremendas no versículo 2. É muito relevante olharmos para o versículo 2 e perceber. Ele diz Senhor, essa expressão Senhor é o tetragrama sagrado, é o nome de Deus, o nome hebraico de Deus, que nós não sabemos o significado. Então nós temos aqui Senhor, ele está falando diretamente ao soberano, ao Criador de todo o universo, ao Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. E ele diz, eu ouvi a tua fama e temi. A ideia aqui é de terror, é de medo. Ele disse, eu ouvi, eu conheci a fama do Senhor. E eu fiquei apavorado. Eu tive medo, eu temi. Essa ideia. Nos nossos dias, as pessoas têm ouvido dos feitos de Deus, têm lido da grandeza de Deus nessa santa palavra. E muitos, infelizmente, não têm temido. Não têm temido. Quando a lei do Senhor foi encontrada no templo, e o sacerdote leu para o rei Josias, então ele temeu e ele se desesperou, ele ficou
angustiados. Ixi, nós estamos arruinados. Mas hoje nós temos a santa palavra de Deus. Alguns não faz tanto caso dela. Não tem uma vida sedenta da palavra, que lê a palavra, que busca a palavra e que teme e treme quando lê a palavra. Mas o profeta disse: eu ouvi a tua fama e temi. Ó Senhor, mais uma vez, ele traz então o nome santo de Deus, o tetragrama sagrado, e diz: aviva a tua obra no decorrer dos anos. Olha, a fama que ele ouviu de Deus, ele agora está fazendo um pedido a Deus, ele está dizendo: faz de novo. Aviva a tua obra no decorrer dos anos, faz que ela seja conhecida no decorrer dos anos. Ó, que lindo! É o reconhecimento do perfeito juízo de Deus, do santo juízo de Deus. O profeta agora entende que a justiça e o juízo de Deus é santo, porque tudo que ele faz é santo. Ele está fazendo esse reconhecimento. E ele diz assim, ele faz intervenção nessa canção, ele pede, nesse versículo 2, ele intercede. É por isso que ele chama-se Abacuque, é por isso que ele é o abraçador. Ele está aqui diante de Deus, diante de Deus, intercedendo pelo povo pecador, e que sofrerá juízo, como forma de amor na disciplina do Senhor. E ele diz: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Que tremendo! Na tua ira, lembra-te da misericórdia, porque o Senhor, a tua misericórdia não tem fim. Eu ouvi a tua fama, eu ouvi a tua história. É fantástico esse ponto. Toda a terra cale-se diante dele, no conhecimento da sua soberania e poder. Não se fala nada perante a pessoa que tem a palavra final. Ele tem a palavra final. Mas é interessante que nós sabemos que Abacuque começa esbravejando, questionando, cobrando, pressionando. Até quando? Até quando? Até quando? Essa é a postura de Abacuque. Mas Deus dá resposta a ele, na sua santidade e juízo. Ele questiona mais uma vez, verso 12. Deus mais uma vez dá resposta a ele, no capítulo 2, a partir do versículo 2. E Deus então apresenta a Abacuque em resposta aos seus 5 ais. O ais de justiça, daquele que vê, daquele que não está com os braços amarrados, nem com os ouvidos tapados, nem os olhos vendados. E quando Abacuque ouve então, no verso 20 ele já declara: mas o Senhor está no seu santo templo, Ele é santo, Ele não é homem, Ele não está no nosso meio, vivendo essa nossa vida. Ele é o Pai que está nos céus. Por isso, na oração do Pai Nosso, Jesus Cristo nos ensinando, disse: Pai nosso que estás nos céus. Ele é diferente dos humanos. Ele é soberano. Ele está onde o profeta vai dizer no verso 20: mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra, porque ele tem a última palavra, e não se fala nada perante a pessoa que tem a última palavra, a palavra final. Não se fala. O profeta que estava esbravejando aprende a silenciar para ouvir. E isso acontece no capítulo 2, no versículo 1, ele diz: eu me colocarei sobre a minha torre de vigia, ficarei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que ele me dirá. Ele faz silêncio. E o que terei como resposta à minha queixa? Ele cala-se. E então ele ouve, e depois que ele ouve das maravilhas do Senhor, os 5 ais de juízo de Deus, o profeta então entoa este canto.
entoa esta música. Ele traz para nós esse tremendo salmo. É isso que nós temos. Então não se fala nada perante a pessoa que tem a palavra final. E Romanos, no capítulo 9 de Romanos, é muito apropriado nesta hora. Capítulo 9 de Romanos, versículo 14, para poupar, e versículo 20, então somente eu vou ler, vai dizer assim: que diremos? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. O verso 20 vai dizer, e vou ler o 21. 20 e 21. Mas quem és tu, ó homem, para argumentares com Deus? Por acaso a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizestes assim? Ou o oleiro não tem poder sobre o barro para com a mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? Que tremendo! Ele tem a última palavra, por isso nós não podemos questionar. O que é que a gente vai dizer? Que há injustiça? De maneira nenhuma. Como nós podemos argumentar como a criação, aquilo que foi criada, a coisa formada, dirá quem formou: por que me fizeste assim? Como? Paulo está usando aqui a figura do oleiro fazendo vasos de barro. O vaso de barro, que ele usa essa metáfora, essa figura para falar de nós, que nós somos esses vasos. Nós podemos questionar, o vaso pode questionar quem o formou. Paulo está dizendo: Deus é o oleiro, nós somos o vaso. Ele faz, e faz como lhe apraz, e dá o destino que ele bem entender, o destino que ele quer, porque ele tem a palavra final. Abacuque entendeu isso. Abacuque agora está suplicando: lembra-te da misericórdia, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Agora Abacuque não tem mais aquela postura arrogante. Abacuque não diz mais assim: até quando clamarei? Não escuta. Até quando? Não mais, não mais. Ele silenciou, ouviu a voz santa de Deus, e ele tem uma postura totalmente diferente. Perante isso, o profeta só tem uma resposta, a mesma que Jó, a mesma que nós encontramos no livro de Jó, na vida de Jó, a resposta de adoração e submissão. Quando nós chegamos no livro de Jó, no capítulo 42, no último capítulo do livro de Jó, nós vamos ver essa coisa linda. Antes de Salmos, você então vai chegar no capítulo 42 de Jó, do verso 1 ao verso 6 tão somente. Olha que declaração. Então Jó respondeu ao Senhor. Jó estava à semelhança de Abacuque questionando, muito embora Jó está questionando a seu respeito da sua justiça e quer uma audiência com Deus e toda aquela, ele está falando. E Deus então fala, traz a resposta para ele. E Jó diz então, no capítulo 42, a partir do versículo 1, então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Olha que harmonia com o capítulo 3, verso 2. Quando Abacuque faz essa declaração: eu ouvi a tua fama, aviva a tua obra, faz ela ser conhecida no recorrer dos anos, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Não tem como frear a tua justiça e o teu operar. E Jó diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser impedido. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? De fato falei do que não entendia. Abacuque, Jó está falando aqui de Abacuque. Jó está falando de mim. Jó está falando de você. Jó está falando da humanidade. Não entendia, coisas que me eram maravilhosas demais, eu não compreendia. Ouve-me e eu falarei, eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. É assim que nós vamos ver Jó submisso
e adorando ao Senhor. A semelhança de Abacuque, logo nesse início do capítulo 3. Esta é a solução do conflito entre o profeta e Deus. É assim que Deus resolve a situação, com a sua sábia e soberana resposta, quebrantando o coração pelo Espírito Santo do profeta que reconhece. Ah, como eu desejo que o seu coração seja alcançado da mesma forma que foi o de Jó e o de Abacuque. Que o nosso coração seja assim alcançado e que submissos e quebrantados nós reconheçamos a soberania de Deus e vivamos a dar glória a Ele, não com os lábios, mas com o nosso viver. Com o nosso viver, primeiramente com o nosso viver. O capítulo 3 deste livro é uma oração em que o profeta expressa sua confiança em Deus, na sua santidade e misericórdia e na sua soberania. É a declaração de fé do profeta. E como eu desejo que essa seja a nossa declaração de fé também. A oração começa com uma declaração de confiança na pessoa de Deus. É assim que ele começa. Justamente nas áreas onde anteriormente ele havia manifestado suas dúvidas. No versículo 2, ele termina dizendo: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Nós acabamos de ler o final do versículo 2. Esse é o apelo de Abacuque. No início do livro, ele desafiava a ira de Deus contra o pecado. Vamos olhar isso. O que ele termina pedindo a Deus é o que ele tinha começado desafiando arrogantemente a Deus. Capítulo 1, versículo 2 a 4, ele diz: até quando clamarei e não escutarás, Senhor? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a maldade e a opressão? A destruição e a violência estão diante de mim. Também há contendas e o litígio é comum. Por causa disso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, pois o ímpio cerca o justo, de modo que a justiça é pervertida. A culpa é sua, Senhor. É assim que ele está dizendo. Abacuque, ele no início do livro está desafiando a ira de Deus contra o pecado que ele está vendo. E na sua limitação humana, ele se posiciona assim diante de Deus. Assim somos nós. Nós, na nossa limitação, no nosso achismo, nas nossas verdades e razões, na nossa justiça, muitas vezes nós queremos que o Senhor derrame fogo do céu. Mas não é assim. Não é desse jeito. No segundo ciclo de debate, ele questionava agora a santidade e bondade do Senhor, que usou aquele país tão cruel como sua vara de justiça. Nós temos então na segunda resposta de Deus a Abacuque, esse momento, ele agora questiona a santidade de Deus, e ele está pedindo justamente essas duas coisas, a misericórdia, na tua ira, lembra-te da misericórdia, e ele está olhando e dizendo: o Senhor não é misericordioso, o Senhor está sendo cruel, porque o Senhor está trazendo um povo pior sobre nós, para fazer justiça. Ele está questionando justamente a misericórdia de Deus. E aqui é o que ele suplica a Deus: lembra-te da tua misericórdia. Lembram? Capítulo 1, versículo 12. Ó Senhor meu Deus, meu santo, por acaso não existe desde a eternidade? Não morreremos, melhor dizendo. O Senhor puseste esse povo para juízo? Ó rocha, tu estabeleceste para correção. Ele questiona então a misericórdia de Deus, nesse segundo bloco. Olha que luta, olha como Deus também aqui, observe, está tratando do profeta. Ao mesmo tempo que o Senhor está mostrando a sua justiça, o seu juízo, a sua soberania, o seu poder, o seu controle sobre todas as coisas, a sua onisciência e onipotência, o Senhor está tratando do coração do profeta, e o Senhor está tratando do meu e do seu coração.
para que a gente aprenda a se portar diante de Deus e a suplicar a Ele com sabedoria, porque Ele é soberano. Mas aqui, na oração, ele apela justamente para estes dois atributos de Deus. Algo mudou no profeta. Ele está aprendendo a viver pela fé e não por vistas. O profeta não via e questionava. Mas agora, no capítulo 3, nós já percebemos que há uma mudança profunda nele, ele está sendo tratado, e é essa mudança que nós precisamos viver, é essa mudança que Deus quer promover em nós, é essa mudança que nós devemos apresentar ao ímpio. Ele está aprendendo agora a viver pela fé, e não pelo que ele vê, não pela vista. Mas o que é viver pela fé? Porque o justo viverá pela sua fé. É o que diz o profeta. O justo será preservado porque vive pela fé. E o profeta, sendo tratado, está aprendendo a viver pela fé e não por vista. É notório aqui agora. Ele não estava vendo, ele começa a queixa no capítulo 1, porque ele não está vendo. Até quando clamarei e não escutarás? No verso 3 ele diz, por que razão me fazes ver? Ele via a maldade, ele via as coisas e contemplava tão somente no campo físico. A fé não está à vista. Nós cremos na promessa da vida eterna, nós cremos no céu que nos aguarda, nós cremos no paraíso, na Nova Jerusalém, e ela não está às vistas. E bem-aventurado é quem crê. Foi isso que o Senhor disse a Tomé. Seja crente, não incrédulo, bem-aventurado, feliz é aquele que crê sem ver. É isso que nós temos. Mas o que é viver pela fé? Viver pela fé é confiar na misericórdia de Deus, mesmo com o juízo que virá. Viver pela fé é confiar na misericórdia de Deus, mesmo com o juízo que virá. Virá juízo sobre esta terra, com a igreja nela. Mas nós precisamos confiar na misericórdia de Deus, mesmo com o juízo que virá, porque Ele virá. O Senhor prometeu e disse, vai cumprir, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Os seus propósitos jamais serão frustrados. Não há como. Ele é Deus. Mas a pergunta é, como você está no meio da fornalha da vida, com todos os contratempos, perdas e sofrimentos físicos? Você está murmurando, questionando o soberano e a sua soberania, ou com paz interior que transborda do seu ser? Você crê que o justo será preservado? Como você está no meio da fornalha da vida? Nós estamos nessa fornalha, e nela nós temos aflições, diz o Senhor. Nós temos contratempos, perdas irreparáveis, dolorosas. Nós temos sofrimentos físicos, enfermidades, acidentes, incidentes e tantas outras coisas. E aí, você murmura? Questiona o soberano? O vaso? Questiona aquele que o formou? Ou com paz interior, a paz que excede todo o entendimento, que transborda no justo, você tem vivido? Como você está no meio da fornalha da vida? Só você pode responder, mas Deus sabe, porque Ele conhece o seu coração. O louvor esperançoso pelas intervenções divinas passadas e futuras é a resposta adequada do fiel que confia na justiça soberana de Deus. Guarda no coração essa grande ideia.
Vamos ao segundo ponto, e nele nós encerramos essa mensagem e ficamos com o terceiro ponto para a próxima. O fiel vê a fama divina que foi demonstrada nos acontecimentos relacionados ao êxodo, à conquista da terra e no seu soberano procedimento com Israel e as nações vizinhas. Isso nós vemos dos versos 3 ao verso 15. Nesse bloco maior, nós temos então essa estrutura, ou melhor, esse ponto. Logo em seguida, o profeta, ele recebe uma visão de Deus, que chama muito a atenção para a sua soberania. E quando eu digo logo em seguida, o primeiro ponto, verso 1 e verso 2. Então, imediatamente, em seguida, verso 3 ao verso 15, o profeta recebe uma visão de Deus, que chama muito a atenção para a sua soberania, coisa que ele pede no verso 2: aviva a tua obra no decorrer dos anos. Esse clamor que ele faz, o Senhor dá a ele essa visão, esse entendimento, a partir do versículo 3 ao verso 15. Lembra-nos dos grandes atos de Deus em Êxodo, no deserto, na conquista da terra prometida, uma época em que o povo de Deus também sofria muito e questionava o próprio Deus, mas em que Deus atuou de forma maravilhosa. Deus atuou maravilhosamente e misericordiosamente também. E nós vamos ter isso nessa estrutura. E nós contemplamos nesse segundo ponto exatamente essas questões. O segundo ponto vai trazer, a gente vê nele, o fiel vê a fama divina que foi demonstrada onde? Êxodo, conquista da terra, e no soberano procedimento do Senhor com o seu próprio povo Israel e com as nações vizinhas. Então, logo imediatamente a gente vê isso. E isso lembra dessa grandeza e lembra desses atos do êxodo, da conquista da terra, e não nos deixa esquecer do sofrimento e dos questionamentos do próprio povo de Deus, que começou a ser tratado, e eles não entraram na terra prometida justamente porque aquela geração precisou ser toda tratada, eliminada na verdade, para que a nova geração tratada então entrasse na terra prometida. Mas Deus atuou de forma maravilhosa, foi por meio de muitas maravilhas, e nós vemos isso no livro de Êxodo logo. E eu quero ver com vocês, Êxodo no capítulo 16, do verso 1 ao verso 4, do capítulo 16 de Êxodo, nós vamos ver reclamações do povo, assim como no 17. Capítulo 16, depois que partiu de Elim, toda a comunidade dos israelitas chegou ao deserto de Sim, que fica em Elim, entre Elim, e Sinai. No dia 15 do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, depois do grande livramento da escravidão. Eles agora passam já por maravilhas, já passou pelo Mar Vermelho, já viu a atuação de Deus com o exército do faraó. Mas olha o que acontece: e toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Olha o que eles disseram, dizendo: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão à vontade, mas nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Então o Senhor disse a Moisés: farei que do céu vos chova pão. As reclamações do povo, a gente já vê aí. Capítulo 17 não é diferente. Os primeiros versículos do capítulo 17,
toda a comunidade dos israelitas partiu do deserto de Sim, avançando aos poucos conforme a instrução do Senhor, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo começou a discutir com Moisés, dizendo: dá-nos água para beber. Moisés lhes respondeu: por que discutis comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Mas o povo, sentindo sede, murmurou contra Moisés, questionando: por que nos fizeste sair do Egito para nos matar de sede junto com nossos filhos e nosso gado? É interessante isso. É um povo que precisa realmente ser eliminado para que uma nova geração venha tratada e confie em Deus. Porque mesmo vendo, eles não creem. Porque o justo não vive pelas vistas, mas pela fé. E aqui nós estamos vendo um povo, um ímpio, um povo de Deus ímpio que não crê. Vendo, eles não criam as maravilhas, os escapes de Deus. Verso 4, então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então o Senhor disse a Moisés: passa adiante do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva na mão a vara com que feriste o rio e vai à frente. Ali estarei diante de ti sobre a rocha. A rocha, nós precisamos estar firmados na rocha. E nós sabemos quem é a rocha. No Horebe, bate na rocha e dela sairá água para que o povo possa beber. E a rocha, num poço de Jacó, pediu a uma samaritana: dá-me de beber. E ela disse: você é judeu? Ele disse: se você soubesse quem está falando com você, você pedia água a mim e eu lhe daria água, só que a água que eu dou, ela não mata a sede física que voltamos a ter. Você nunca mais terá sede. E daquele que bebe dessa água transbordam rios de águas vivas. A rocha que transborda da água. Mas o povo murmurando. A reclamação do povo de Deus. Nós vamos dividir esse ponto em subpontos, pequenos subpontos. Esses serão o A, o B e o C. E nós vamos ser dinâmicos nele. Então o segundo ponto está assim dividido. A fama divina foi demonstrada nos acontecimentos relacionados ao Êxodo. Aí nós temos do capítulo 3, do verso 3 ao verso 7, especialmente o versículo 5. Verso 5 vai dizer assim: então o Senhor disse a Moisés: passa adiante do povo e leva contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva na mão a vara com que feriste o rio e vai à frente. E no 6 ele conclui. E no Êxodo, no capítulo 6 de Êxodo, no verso 1, nós vamos ter assim: então o Senhor disse a Moisés: agora verás o que farei ao faraó, pois ele os deixará ir por causa de uma poderosa mão. Sim, os expulsará de sua terra por causa de uma poderosa mão. A fama divina, ela foi demonstrada nos acontecimentos relacionados ao Êxodo. O Êxodo, ele vem por meio de sinais e maravilhas. O Êxodo acontece quando Deus encontra Moisés e já há prodígios, há sinais e maravilhas. Envia Moisés para o Egito e por meio de sinais poderosos, Deus tira o seu povo por meio da vida de Moisés e de Arão, que é o profeta de Moisés. Moisés é como representante, é como um Deus para Faraó. É isso que o Senhor diz. Capítulo 7, verso 1 ao verso 7, vai dizer: então o Senhor disse a Moisés: eu te constituí como Deus para o Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Por meio dessas ações, Deus tira o seu povo de lá. Verso 19, o Senhor vai dizer: o Senhor disse a Moisés: dize a Arão:
toma a tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre os seus lagos e sobre todos os seus açudes, para que se transforme em sangue, e haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e de pedra. A fama que Abacuque clama, no verso 2, a fama que ele pede aviva, essa fama de Êxodo, são esses sinais. Ele disse: eu ouvi, tremi, eu temi, eu fiquei apavorado. Aviva esta obra, este poder soberano. Esse poder que nós estamos vendo aqui. Capítulo 12 de Êxodo, nós temos também, versículo 29 e 30 do capítulo 12, está assim: e aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu de morte todos os primogênitos da terra do Egito, desde os primogênitos do faraó, herdeiro do trono, até o primogênito do prisioneiro que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. O faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus subordinados e todos os egípcios, e houve muito choro no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. A fama divina foi demonstrada nos acontecimentos relacionados ao Êxodo, quando o Senhor vai e liberta o seu povo. B. A fama divina também foi demonstrada nos acontecimentos relacionados à conquista da terra. Deus tira o povo e agora Deus vai conduzir o povo a conquistar Canaã, a terra prometida. E Deus faz grandes maravilhas. Capítulo 14 de Êxodo, nós vamos ver a partir do versículo 15, nós vamos ver Deus operando maravilhas. Então o Senhor disse a Moisés: por que clama a mim? Ordena aos israelitas que marchem, e nós vamos ter então a abertura do Mar Vermelho. Deus opera essa grande maravilha, abre o mar. Israel, no verso 31, diz: Israel viu a grande obra que o Senhor havia realizado contra os egípcios, de modo que o povo temeu o Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. A fama divina foi demonstrada também nos acontecimentos relacionados à conquista da terra. E começa quando eles atravessam o rio, deixa o Egito para trás, na verdade o exército morto, naufragado, porque o Senhor abriu o mar para eles. Aí imediatamente, depois com Josué, é para quem Moisés passa o cajado, é para quem Deus dá agora a autoridade. Nós continuamos a ver essas maravilhas, porque são as maravilhas da conquista. Capítulo 3, versos 7 e 8, está dito assim: então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a honrar-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como estive com Moisés, estarei contigo. E tu ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, quando chegardes à beira das águas do Jordão, aí parareis. Vocês sabem o que aconteceu? Versículo 14 ao 17, nós vamos ter o que aconteceu. Quando o povo partiu das suas tendas para atravessar o Jordão, os sacerdotes foram levantando a arca dali adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés entraram nas águas, o Jordão transbordava em todas as suas margens durante todos os dias da colheita. As águas que desciam pararam e ficaram amontoadas muito longe à altura de Adã, e cidade que está junto a Zaretã, e as águas que desciam do mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de toda interrompida. Então o povo passou bem em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam em seco no meio do Jordão, e todo Israel fez a travessia a pé enxuto, até que todo o povo acabou de atravessar o Jordão. Do jeito que abriu o Mar Vermelho para Moisés passar, agora usando Josué na conquista da terra, abriu o Jordão e o povo passou a pé enxutos. O Senhor fez as mesmas obras, à semelhança de Moisés,
com Josué. E a fama foi demonstrada também na conquista da terra por muitos e muitos sinais. Ou seja, o último subponto. A fama divina foi demonstrada também em seu procedimento com Israel, sua nação, e as nações circunvizinhas. Isso é muito relevante antes de concluirmos. Aqui no próprio livro de Josué, no capítulo 6, do verso 1 ao 27, que nós não vamos ler todo, nós vamos dar a ideia para você. Jericó, ela foi conquistada. O Senhor deu ordem a Josué. O Senhor já tinha mostrado a todos que Deus estava com ele. E Josué, respeitado líder, uma autoridade, conduz o povo à conquista. E conquista Jericó. Deus agora age contra nações vizinhas. E a primeira conquista. Capítulo 7, do versículo 1 ao 12, nós vamos ter então o pecado de Acã. Nós vamos ter agora a fama divina demonstrada no procedimento do Senhor com Israel. Não só com as nações vizinhas, mas também com Israel. E o que é que está acontecendo em Abacuque? Deus começa a agir no meio do povo. O procedimento santo de Deus no meio de Judá, por meio de uma nação ímpia. E depois, Deus faz o mesmo, o procedimento santo de Deus com a nação ímpia, que é a Babilônia. E aí nós temos então os 5 ais, antes dessa finalização. Antes de chegar no capítulo 3, nós vimos ali então os 5 ais do profeta. Capítulo 7, do verso 1 ao 12, nós vamos ter então o pecado de Acã. Olha como Deus trata disso, isso é muito relevante. Mas os israelitas cometeram uma transgressão no caso do anátema. Pois Acã, filho de Carmim, filho de Zebedi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor acendeu-se contra os israelitas. De Jericó, Josué enviou alguns homens a Ai, que estava junto a Bet-Avém, ao oriente de Betel. Ele lhe disse: subi e espionai a terra. Os homens subiram e espionaram Ai. Eles voltaram a Josué e lhe disseram: nem todo o povo deve subir. Subam apenas uns 2 ou 3 mil homens para destruir Ai. Não canses a todo o povo ali, porque há poucos habitantes. Conselho de homem. Um líder, um homem de Deus, não ouviu a voz de Deus, ouviu a voz do povo. Olha o resultado. Assim subiram cerca de 3 mil homens do povo, mas eles fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai mataram cerca de 36 deles, e depois de persegui-los desde a porta da cidade até Sebarim, derrotaram-nos na descida. Então o coração do povo se derreteu de medo e se tornou como água. Então Josué rasgou as vestes e prostrou-se com o rosto em terra perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e eles jogaram terra sobre a cabeça. O que ele deveria fazer antes? Consultar a Deus para tomar uma atitude. Ele consultou o povo, ele seguiu o povo. E Josué disse: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo atravessar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres morrer? Antes tivéssemos nos contentado em viver além do Jordão. Ah, Senhor, que direi depois que Israel retrocedeu diante dos seus inimigos? Pois os cananeus e todos os habitantes da terra ouvirão isso e cercando-nos exterminarão da terra o nosso nome. E então, que farás pelo teu grande nome? E o Senhor respondeu a Josué: levanta-te, porque estás assim prostrado com o rosto em terra. Israel pecou, eles quebraram a minha aliança que lhes ordenei, tomaram do anátema,
furtaram-no e dissimuladamente esconderam-no entre as suas posses. Por isso os israelitas não puderam subir perante os seus inimigos, retrocederam diante deles, porque se fizeram anátema. Se não destruirdes o anátema do meio de vós, não estarei mais convosco. Vocês percebem, irmãos, a seriedade disso? Uma vida de pecado afasta a Deus, a sua graça, o seu poder e a sua misericórdia. Uma igreja que não tem uma vida santa, ela vai viver uma vida miserável. Mas uma igreja santa, que obedece, que não quebra aliança, vai ter a favor o Deus Todo-Poderoso. Vai ter a seu favor. Observem a sequência. Observem o que acontece. Verso 13 até o verso 26. Nós vamos ter então os acontecimentos finais. Deus dá ordem. Josué obedece. Verso 14. Josué diz: amanhã tereis de vos aproximar segundo as vossas tribos. A tribo que o Senhor apontar se aproximará família por família, e a família que o Senhor apontar se aproximará casa por casa, e a casa que o Senhor apontar se aproximará homem por homem. E aquele que for encontrado com o anátema será queimado no fogo, ele e tudo quanto tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. É literal, isso é literal. Nós devemos queimar? Não, o Senhor queimará no fogo eterno. Nós devemos ser firmes. Não dá honra a quem não tem honra. De forma alguma. Nós precisamos ter posição firme, com piedade, apresentando a oportunidade, mas denunciando o pecado e chamando o pecado de pecado e o pecador de pecador. Não usando de lisonja, ou sendo covarde, mas sendo íntegro diante de Deus. Verso 16. Então Josué levantou-se de madrugada e fez Israel aproximar-se segundo as suas tribos, e foi apontado por sorte a tribo de Judá. Ele fez a tribo de Judá aproximar-se, e foi apontada a família dos Zeraitas. Fez a família dos Zeraitas aproximar-se, o homem por homem, e foi apontado Zebedi. E fez a casa de Zebedi aproximar-se, homem por homem, e foi apontado Acã, filho de Carmim, filho de Zebedi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, confessando perante ele: declara-me agora o que fizeste, não escondas nada de mim. Acã respondeu a Josué: na verdade, pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Foi isto que fiz, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos. Eu cobicei e os tomei, e então escondi na tenda, no meio da minha tenda, e a prata está debaixo da capa. Resumo. Versículo 25, Josué perguntou-lhe: por que nos trouxestes desgraça? Hoje o Senhor trará desgraça a ti. E todo Israel apedrejou eles, e os queimou no fogo, e os apedrejaram, e levaram sobre ele uma grande montanha levantaram uma grande montanha de pedra. Ele, a sua casa e todos os seus bens, todos. Porque um líder que não conduz bem a sua casa, um líder que não é santo, ele tem uma grande chance de conduzir à perdição toda a sua prole, filhos, netos, todos. A responsabilidade é grande, irmãos. Carregar a cruz e o nome de Jesus não é brincadeira. Nós precisamos ser firmes. Nós precisamos ser firmes. Para encerrar, esse ponto C, a fama divina que foi demonstrada em seu procedimento em Israel, no meio do seu povo, porque Deus traz juízo sobre o seu povo e sobre as nações ímpias. Capítulo 8, versículo 1 e 2, diz: então o Senhor disse a Josué: não tenhas medo, nem se assuste, toma contigo todos os guerreiros, levanta-te e avança contra Ai, eu te entregarei nas mãos, o rei de Ai, e seu povo, e sua cidade, e sua terra. Farás a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei. A fama divina foi demonstrada também no seu procedimento com o seu povo e com a circunvizinhança ímpia.
o louvor esperançoso pelas intervenções divinas, passadas e futuras, é a resposta adequada do fiel que confia na justiça soberana de Deus. E eu quero concluir. E quero concluir da seguinte forma. Será que você está frustrado, frustrada com a cena da peça em que está agora vivendo? A vida? Você está seduzido pelas coisas? Você está enganado pelo apelo carnal, cínico, que diz: pare de sofrer, você é filho você é filho do dono do mundo, o dono do ouro e da prata. Você está decepcionado com Deus e com suas circunstâncias? Você tem dúvidas do amor fiel de Deus na sua vida? Saiba, queira saber disso. Deus está trabalhando na sua vida. O que vem sobre a sua vida, se você é um justo, é graça de Deus. É graça de Deus. Não ache que você merece alguma coisa, porque Deus não dá além do que suportamos. E Ele está conosco. Saiba que Deus está trabalhando na sua vida, como trabalhou na vida do profeta Abacuque, como trabalhou na vida do povo de Deus no Êxodo, no deserto, tratando daquele povo, forjando um caráter de fé. Deus está trabalhando na sua vida, embora talvez atrás da cortina. O trabalho dele ainda não terminou, irmão. O trabalho dele ainda não terminou, irmão. Foi assim com Jacó, foi assim com José, foi assim com Davi, o rei Davi, foi assim com Jó. Deus trabalhou na vida de Jó, e no capítulo 42 Jó reconhece na vida de José, e no fim José reconhece e diz: não foi vocês que me enviaram para cá, foi Deus para preservar a vida. Foi assim com esses homens, foi assim com os apóstolos, está sendo assim com você. Ele abate e exalta, Ele é soberano, Ele faz o vaso, Ele quebra o vaso e faz de novo um vaso novo. E no vale da sombra da morte, Ele passa com você. Se você estiver passando no vale da sombra da morte, você é justo, você vive pela fé, saiba, Ele está passando com você. Se você for justo, Ele passa com você. A rocha de Israel, que transborda a água, passa com você. Mateus, no capítulo 28, muito conhecido, versículo 20, o Senhor conclui dizendo: e eu estou convosco todos os dias, no vale da sombra da morte, na bonança, em todo momento. Eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Mas sabe por que Ele está com você até o final dos tempos? E quando eu digo você, o justo, porque o capítulo 13 de Hebreus, no versículo 8, diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Porque Ele é imutável. Ele não muda. Então, descanse, confie, creia nos feitos grandiosos do Senhor, creia nas suas maravilhas, creia na sua fama declarada na sua palavra, porque Ele é fiel, e o fiel vê a fama divina que foi demonstrada nesses acontecimentos no Êxodo, na conquista da terra e no procedimento do Senhor
tanto com o seu povo como as nações vizinhas. Guarda no coração isso. Viva isso. Você é justo. Você quer viver esses feitos? Creia. Creia. Talvez você não tenha essa experiência com Deus. Talvez você não tenha essa firmeza de fé. Meu querido, a grande ideia do livro diz que o Senhor traz juízo sobre o pecado. Ele restaura o justo, Ele restaura o justo e Ele elimina o ímpio, fazendo com que a queixa nossa, a queixa do profeta, a minha, a sua queixa, seja transformada em exultação. É isso que vai acontecer. O Salmo 150 é um salmo de louvor, é um salmo onde os justos estão na assembleia louvando e adorando ao Senhor. Quem é você? Você é um justo ou você é um ímpio? Quem é você? Se você é um ímpio, se você não sente paz em absolutamente nada disso, se você vive uma vida de pecado, se você não ama a palavra, se você não se consagrou ao Senhor, se é o seu caso, você hoje tem a oportunidade e o convite do Senhor. Não é o meu convite, eu não morri na cruz por você. Eu não lhe dou vida eterna. Eu não sou Deus, eu não sou soberano. Eu sou servo. Ele lhe faz o convite. Ele pode te dar a vida eterna. Ele está agora te convidando. Se você é um ímpio, você pode render-se a Cristo Jesus e ser justificado no seu sangue. E usufruir de todos esses privilégios e ser preservado naquele grande dia. Eu desafio você a corajosamente fazer isso. Corajosamente. Não pense, não se importe com nada nem com ninguém. Simplesmente, corajosamente, renda-se a Cristo Jesus. O Senhor não olhou as multidões, não observou o sofrimento, a dor. Ele simplesmente foi para a cruz para salvar a mim e você. Ele foi para a cruz no meu e no seu lugar. Ele foi para a cruz carregando o meu e o seu pecado para nos livrar do juízo final, da perdição eterna, do fogo inextinguível do inferno. Ele quer nos preservar como justos. Mas você precisa corajosamente agora fazer uma decisão sábia e consciente, não emotiva, ao lado de Cristo Jesus, rendendo-se, como Ele não se importou. Ele caminhou para a salvação, Ele caminhou para nos dar vitória. Você deve fazer o mesmo, porque quem se envergonhar dele, Ele diz que se envergonhará também diante do Pai desta pessoa. Eu quero orar por você. Glorioso Deus e eterno Senhor, em nome de Jesus, Senhor, por favor, aplica essa Tua santa palavra nos corações que ainda não renderam-se a Ti, aqueles que não são consagrados a Ti. E muitos desses corações frequentam a casa de oração, frequentam o prédio onde a igreja se reúne, assiste sistematicamente os cultos, mas ainda não Te adoram em espírito e em verdade, porque não renderam-se a Ti plenamente. Não resolveram sua vida diante do Senhor. Por favor, Deus, em nome de Jesus, ajuda-os, os de dentro e os de fora, a fazerem-se membro da sua família, em Cristo Jesus. Esse é o meu pedido, sabendo que só o Espírito Santo pode operar essa maravilha. E é por isso que eu suplico a Ti, no nome dEle, daquele que foi morto e reviveu, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te encoraje, que Deus te fortaleça, que Deus te ajude a fazer a melhor, a mais nobre e sábia decisão
a mais importante decisão da sua vida. Entregar a vida a Jesus, para que você tenha vida eterna, para que sobre você esteja a misericórdia e o Senhor possa preservar a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus. Vamos engrandecer o nome do Senhor por meio da mensagem cantada. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, o céu e a terra, os vastos oceanos, fico a pensar em tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar. Olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu teu filho sobre o altar, maravilha de agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Glória seja dada ao nome do Rei. Eu quero orar nessa hora, agradecendo por este culto que nós prestamos ao Senhor. Agradecendo pelo primeiro dia da semana que nós estamos vencendo. Agradecendo pela semana que se passou. E pedindo a Deus pela nova semana que Ele nos presenteia. Vamos orar. Pai glorioso e bendito, a Ti seja a honra, a glória, o louvor e a adoração. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que tivemos de a Ti cultuar, adorar e engrandecer. Obrigado pelo privilégio que nós tivemos de ofertar um culto ao Senhor. Que ele tenha sido agradável a Ti, Senhor, e que a Tua paz inunde o nosso coração. Muito obrigado, Deus, por mais uma vez falar conosco por meio da Tua palavra. Que a Tua salvação alcance vidas nesta noite de bênção. Muito obrigado pela semana que nós vencemos. Muito obrigado pelo dia que nós estamos vencendo. E muito obrigado pela nova semana que o Senhor nos presenteia. Pai eterno, Rei da glória, ajuda-nos a vencer um dia de cada vez no temor do Senhor, na fé e na confiança no Senhor. Que a Tua palavra
ela seja viva em nós e desejada por nós todos os dias, e possamos buscar a tua face na leitura da palavra, na meditação da palavra e na oração, na comunhão e no partir do pão. Ajuda-nos, ó Deus, a, nas nossas ações e reações, honrar o teu nome, bendizer a ti. Livra-nos do mal, Senhor. Guarda o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso entrar e o nosso sair. Abre portas para aqueles que precisam de portas abertas. Portas de emprego, portas, Senhor Deus, em resoluções de muitos problemas. Por favor, Senhor, ajuda a tua igreja a ser santa, porque tu és santo. E que o Senhor seja honrado todos os dias pelo nosso viver. Muito obrigado, Senhor. Nos dá vitória sobre a semana que se inicia. Nos concede uma noite restauradora de sono. E que possamos, a cada manhã, te agradecer e glorificar o teu nome. É assim que eu oro, grato por tudo, Pai Santo, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde e guie os teus passos. Que a palavra dele seja a iluminação para a sua vida. Em nome de Jesus.